enalapril. O que esse medicamento faz no corpo, quais pessoas têm contraindicações e não devem tomar esse medicamento, quais são os efeitos colaterais, qual é a dosagem do enalapril e, muito importante, quais doenças podem ser tratadas por esse remédio. Se você se interessa em aprender esse assunto, fica até o final do vídeo. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo sobre saúde aqui no meu canal. Canal este, aliás, que está sempre postando vídeo novo. Se você não quiser perder mais nenhum, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu curtir, que é muito importante, e isso ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas que consomem esse medicamento e assim elas vão entender um pouco mais sobre o que está acontecendo dentro do organismo delas. Além disso, deixe no comentário também dizendo qual outro medicamento você gostaria que eu explicasse. Lembrando que eu já falei sobre alguns medicamentos, como a simvastatina, a losartana, o atenolol. Então, se você não quiser mais perder esses vídeos, se inscreve e dá uma conferida lá no canal que está recheado de conteúdo. O que o enalapril faz no nosso corpo? Pessoal, para entender isso aí, tem um jeitinho bem simples, né? Eu sempre falo que tudo é simples, mas na verdade as coisas são simples. Olha só, no nosso corpo, como eu já comentei aqui algumas vezes, nós temos várias coisas que percorrem ali pelo nosso sangue, né? Várias proteínas, vários nutrientes, várias substâncias ativas, hormônios e tal. Existem umas substâncias que fazem parte de um sistema que controla a nossa pressão arterial, chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como eu já comentei antes, tem vídeo aqui no canal explicando esse sistema, então para não me prolongar demais e ficar demorando para explicar sobre o enalapril, eu vou dar uma dica para vocês. Confere esse card que está aparecendo aqui, na verdade o card fica aqui, e aí você pode acessar esse vídeo onde eu expliquei sobre esse sistema, ou você pode ir lá no meu Instagram e conferir esse post que está aparecendo aqui do lado, para você entender um pouco sobre esse sistema. Mas basicamente nesse sistema existe uma substância chamada angiotensina 1, que é transformada em angiotensina 2 no nosso pulmão, por uma enzima, uma proteínazinha chamada ECA. Esse é o nome da sigla, né? Enzima conversora de angiotensina. Basicamente, essa ECA, ela pega a angiotensina 1 e transforma em 2, porque a angiotensina 2 ela consegue contrair os vasos sanguíneos, consegue aumentar a pressão arterial, consegue ir lá no rim reabsorver sódio e água, isso consegue reter líquido no nosso corpo e isso também aumenta a pressão arterial. E isso tudo é bom quando a gente sofre de hipotensão, ou seja, quando a nossa pressão cai do nada. Por exemplo, você estava lá andando de moto, sofreu um acidente, sangrou. Para você não morrer, porque sua pressão caiu muito rápido, esse sistema se ativa. Mas em pacientes que sofrem de pressão alta, esse sistema pode ser um pouquinho ruim, né? Porque afinal de contas ele aumenta a pressão. É por isso que existe o enalapril, que é de um grupo de medicamentos conhecidos como IECA. Eles são os inibidores da ECA, eles bloqueiam aquela enzima. Se eles bloqueiam, significa que a angiotensina 2 não vai ser formada, ela não existe mais. Se ela não existe, então o que vai acontecer no nosso organismo é basicamente que não vai ter essa retenção de sódio de água, a gente vai eliminar mais sódio de água, vai ter algo chamado natriurese, que é uma urina com bastante sódio. E também a gente não vai mais contrair os vasos, a gente vai dilatar. Isso vai diminuir a resistência dentro do vaso, vai baixar a pressão arterial, que são efeitos legais que a gente tem no nosso corpo. Outra propriedade muito interessante desse medicamento é que ele consegue aumentar em até 5 vezes no sangue a concentração dessa substância que está aparecendo aqui para vocês. Ela tem um nome muito longo. E o que essa substância faz? Basicamente, ela consegue ter efeito cardioprotetor. Então, se o enalapril consegue aumentar essa substância no sangue, o nosso coração acaba sendo mais protegido por essa substância. Quando a gente fala cardioprotetor, é que basicamente a gente vai melhorar a função cardíaca. Ele vai bater com maior tranquilidade, não vai ficar lotando toda hora de gordura as artérias do coração, diminui o risco de insuficiência cardíaca, diminui o risco de infarto agudo do miocárdio. Então, é bom esse medicamento para o coração. E quais são as doenças que podem ser tratadas pelo enalapril? Como vocês devem saber, a pressão alta é uma das principais doenças. Inclusive, o enalapril é um dos medicamentos iniciais que a gente costuma dar para os pacientes. Lembrando que tem paciente que começa pela losartana, tem paciente que começa pelo enalapril, mas basicamente são os nossos medicamentos principais. Como eu falei, lá no vídeo da losartana, tem 3 classes de medicamentos que a gente costuma usar no início do tratamento da pressão alta.
E os IECAs, que a gente tem o enalapril como um dos exemplos, né, de IECA, faz parte desses 3 grupos de medicamentos. Paciente com insuficiência cardíaca também dá para ser tratado, o famoso coração fraco, principalmente para aquele paciente que está com alteração no ventrículo esquerdo, né, que é o lado esquerdo do coração, responsável por bombear o sangue e mandar esse sangue para todos os outros órgãos. Também dá para usar esse medicamento em paciente que infartou, ou seja, quando você tem algum tipo de infarto, e espero que você não tenha, mas em paciente que infarta, ele chega lá no hospital e a gente faz os primeiros cuidados desse paciente, né, dando alguns medicamentos para fazer o que a gente chama de trombólise, antiagregar o paciente, enfim, alguns medicamentos para o infarto não piorar. E o enalapril, né, esse medicamento, ele ajuda, porque como nós falamos, ele tem um efeito protetor cardíaco e para um coração que está infartando, isso é muito importante. Para pacientes que têm um risco cardiovascular elevado, nós também damos esse medicamento. Quando a gente fala de risco cardiovascular elevado, pessoal, é uma classificação meio extensa aqui de risco cardiovascular elevado. A gente, por exemplo, que é da medicina, a gente tem que estudar essa tabela aqui para a gente encaixar o paciente, saber qual medicamento a gente vai dar, quantos medicamentos a gente vai dar, mas basicamente entende que risco cardiovascular elevado é aquele paciente que tem muito histórico ali de infarto na família, ele é obeso, sedentário, fuma, sexo masculino, né? Só por ser homem tem mais chance de doença cardiovascular. Então a gente tem várias informações ali que colocam o paciente como risco cardiovascular. Inclusive os pacientes que têm uma pressão arterial muito elevada, né, como acima de 180 por 110, a gente já fala que ele está no grau 3 de hipertensão, que é o grau mais alto. Então o paciente ele tem uma pressão muito perigosa e isso pode levar a vários riscos para a vida dela. Então o enalapril é um medicamento para esses pacientes e vai evitar também as coronariopatias, né, que é a doença das artérias do coração, que a gente chama de coronária. Não sei se você sabe, mas as artérias que irrigam o nosso coração, que dão sangue e nutrientes para eles, são chamadas de coronária porque elas ficam ao redor do coração como se fosse uma coroa. Então deram o nome de coronária para essas artérias. E são elas que, quando são obstruídas, podem causar um infarto. Então, coronária saudável é igual a infarto improvável. Outro tratamento que a gente pode utilizar agora nas crianças, mais frequente, né, é a síndrome nefrítica. Eu já falei sobre ela aqui no canal algumas vezes, é uma doença do rim. Ela pode acontecer, por exemplo, quando a criança teve uma infecção de garganta, ela tratou, o corpo produziu anticorpos contra essa bactéria, só que aí com o tempo, né, passou 2 semanas ali, esses anticorpos vão para o rim, começam a machucar o rim, porque identificam, né, a membrana ali de uma região glomerular, uma partezinha do rim, como algo que pode machucar o corpo, e eles começam a atacar, a inflamar essa região. Aí a criança começa a urinar sangue, ela começa a ter inchaço nos pés, a pressão dela sobe, então a gente pode usar enalapril nesses casos. E para paciente que tem diabetes e tem o que a gente chama de retinopatia diabética, aquele problema na visão, né? A gente pode passar o enalapril, principalmente se ele for um paciente hipertenso, porque o enalapril ele diminui o avanço dessa doença, ele faz com que seja mais lento o avanço dessa doença e muitas vezes ele consegue frear o avanço dessa retinopatia diabética, principalmente se o paciente tiver níveis controlados de açúcar no sangue. Quando a gente fala de dosagem do enalapril, você tem que entender que o enalapril ele tem uma dosagem que a gente costuma passar entre 2,5 a 40 miligramas por dia. Isso o paciente vai receber dependendo ali de como o médico está passando, de como está a situação dele, ou uma vez ao dia, ou dividido ali em, por exemplo, 2 vezes ao dia, né? O que a gente chama de administração fracionada. E o paciente, quando tem pressão alta, quando tem insuficiência cardíaca, normalmente recebe doses baixas inicialmente, como 2,5 a 5 miligramas por dia. Então ele vai começar com dose baixa e isso vai ser muito bem tolerado. Mas esse medicamento, depois de ser deglutido pelo paciente, demora de 3 a 4 horas para a concentração no sangue alcançar o pico máximo. Só que mesmo com esse pico máximo, o efeito da pressão reduzir vai demorar, ele não vai ser instantâneo. Ou seja, se você tomar um comprimido hoje, não espera que sua pressão ela vai reduzir. Normalmente o efeito ele demora alguns dias para começar a baixar de vez e manter a pressão baixa. É por isso que nós falamos tanto para os pacientes que não é bom o paciente tomar um comprimido de vez em quando ali, só quando a pressão dele aumenta, porque isso não vai proteger ele da pressão alta, não vai evitar o infarto, tem vários riscos para o coração. O coração mesmo, quando ele tem que lidar com pressão alta todo dia, sabe por que é perigoso? Porque ele começa a ficar grosso, ele começa a crescer, e coração grande é igual a coração fraco lá no futuro. Então você vai entrar numa insuficiência cardíaca que é uma doença irreversível, não tem como você voltar lá para trás num
coração saudável quando ele já avançou muito para um grau muito avançado de coração fraco. E essas dosagens que nós acabamos de falar, elas também têm que ser reduzidas em alguns tipos de paciente. Por exemplo, paciente com insuficiência renal ou comprometimento do rim, paciente com insuficiência cardíaca e paciente com níveis baixos de sódio no sangue. Esses dois últimos são pacientes que normalmente têm um nível de uma substância no sangue chamada renina em valores altos. Então esse tipo de paciente tem que ter administração em dosagens baixas do enalapril. É por isso que eu tanto bato na tecla aqui no canal, que é impossível você ficar bem se automedicando o tempo todo. Você não deve tomar um medicamento sem orientação médica, porque às vezes no seu caso o médico precisa te estudar, fazer alguns exames para ele ver se a dosagem do medicamento que ele está passando tá legal. Agora, se você não tem sinais e sintomas específicos que o médico está procurando ali durante a conversa, ali durante a consulta, ele vai perceber que não tem problema passar numa certa dosagem. Então, cuidado. Como eu sempre falo, eu não indico a automedicação. E quais são os efeitos colaterais do enalapril? Pessoal, os efeitos colaterais eles são um pouco raros. O efeito principal que pode ser visto, ele acontece ali entre 5 a 20% dos pacientes que consomem esse medicamento, que é a tosse. A tosse ela acontece porque quando a gente inibe aquela enziminha chamada ECA, a gente aumenta no sangue uma substância chamada bradicinina. E essa bradicinina, junto com outra chamada prostaglandina, elas podem provocar a tosse irritativa no nosso pulmão. Quando o paciente ele toma enalapril e ele começa a ter tosse, o ideal é ele contar isso para o médico, porque aí o médico vai trocar o enalapril por outro medicamento antihipertensivo para esse paciente. Outros efeitos adversos são a baixa de pressão, então a hipotensão. É bem óbvio, né? Se o medicamento ele baixa a sua pressão, um efeito colateral é ele baixar demais a sua pressão. Também pode acontecer o aumento de potássio exagerado no sangue, né? Como ele bloqueia a angiotensina 2, que era uma substância que retinha sódio, mas eliminava potássio na urina, agora a eliminação de potássio não acontece mais e a gente retém potássio no sangue. E isso pode aumentar demais os níveis de potássio, que é o que eu falei, que a gente chama de hiperpotassemia. Também pode acontecer em alguns pacientes uma insuficiência renal aguda, mas isso aqui é especificamente para aquele paciente que só tem um rim ou então que tem uma estenose bilateral das artérias renais, que é quando a artéria dos dois rins fica fechadinha, né? O vaso sanguíneo está fechadinho e está estenosado, ele não abre mais. Então, para esse paciente não pode passar o enalapril. Esse paciente vai precisar trocar de medicamento ou receber outro medicamento se os médicos já sabem que ele tem essa estenose. Além disso, outro efeito é o exantema cutâneo, que é como se fosse uma alergia que aparece na pele, uma vermelhidão com muita coceira, que pode parar espontaneamente, né? Então, do nada, cura aquele exantema no paciente, ou às vezes ele melhora depois da gente passar um antialérgico, que a gente chama de antihistamínico. Esses outros efeitos colaterais aqui que eu vou citar são muito, muito raros, pessoal. Um deles é a digeusia, né, que é a falta do paladar. O paciente não sente mais o gosto de alguns alimentos. Outro é a glicosúria. O paciente ele começa a urinar mais açúcar, mais glicose, mesmo se ele não tiver diabetes. Hepatotoxicidade, que é uma toxicidade ali no fígado, pode aparecer, como eu falei, são raros. Também pode existir a neutropenia, que é a diminuição de células de defesa, e isso a gente descobre normalmente no paciente que depois de tomar enalapril, ele começa a ter mais dor de garganta, mais irritabilidade na garganta, febre, então a gente percebe que a imunidade dele está baixando. E um bem raro é o angioedema, né? É um inchaço que acontece por culpa da circulação do paciente, mas isso é muito raro, acontece de 0,1 a 0,5% dos pacientes apenas. E as contraindicações, quem não pode tomar esse medicamento? É o paciente com choque cardiogênico, aquele cara que teve tipo um infarto do coração, mas que depois do infarto a pressão dele caiu muito, ele está hipotenso, né? A pressão dele está lá no chão, justamente porque por culpa do coração falhar como bomba, a pressão dele cai demais. Nesse momento, não pode ser passado o enalapril. Pacientes que têm hipotensão grave, então aquele paciente que já tem a pressão abaixo de 90 por 60 e a pressão dele está descendo ainda mais, né? Então ele está 70 por 50, por exemplo, e vai descendo. Esse tipo de paciente também não pode receber. E uma contraindicação absoluta são as gestantes, isso, as grávidas. Pessoal, como eu falei lá na losartana, que tem a mesma contraindicação. Se você conhece alguém que está suspeitando de gravidez e toma enalapril ou então losartana, que é outro medicamento, faz o teste de farmácia para confirmar ou não se está grávida ou o teste laboratorial, vai no seu médico porque você precisa trocar esse medicamento e receber outro medicamento antihipertensivo. O enalapril, ele tem efeito fetopático,
hepático, ou também a gente pode chamar de teratogênico. Eles deixam o feto lá dentro do útero da mãe doente e podem matar o feto lá dentro. Então, não pode tomar quando se está grávida, ok? Pode causar malformações. Então, lembra disso. Tá suspeitando de gravidez e você toma enalapril, vai para o seu médico para trocar a medicação. Não pode simplesmente parar, porque senão você vai ter hipertensão muito alta durante a gestação. E hipertensão na gestação é perigoso, porque pode entrar num quadro de eclâmpsia, que é quando a mulher ela tem umas convulsões durante a gestação. Então, fica de olho nisso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Deixa o seu curtir, o seu comentário, que é muito importante ali embaixo. Eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado 2 vídeos para vocês. Em um vídeo eu comentei sobre suplementos que a gente pode utilizar para reduzir a pressão arterial. E outro vídeo eu comentei sobre a losartana, outro medicamento utilizado ali durante os quadros de pressão alta. Confere. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!